Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de engenharia de software, né? O objetivo da nossa aula de hoje é ver alguns processos de software, né, que existem e tentar entrar com vocês em detalhes. Eu tento ter essa pegada mais prática, né? Mesmo essa disciplina sendo uma disciplina de processos de software, de bastante é, assim, ferramentas, né? Apresentar algumas ferramentas, né? Mostrar algumas ferramentas para vocês que são utilizadas no desenvolvimento de software, né? Bem, vamos lá. O processo de software é um conjunto estruturado de atividades necessárias para desenvolver um sistema de software. Quando fala de processo, você já pode definir aí como sendo um conjunto de atividades, né? Ah, não, vou mexer no processo da empresa, né? Por exemplo. Ah, não, processo é nas atividades dela que ela desempenha, né? Ah, não, tem uma certa sequência de atividades ali que para mim não está funcionando, então eu vou lá e vou alterar o processo. Tanto é que inovação, né? Não sei se vocês já ouviram falar, quando você faz a inovação, realiza, né? A inovação ela pode ser tanto em um produto, criar um produto ou um serviço, né? Mas também pode ser no processo de uma empresa. Às vezes eu inovo e aquela empresa passa a ter lucro após a minha inovação, né? Então o processo é algo é, é, é algo assim teórico no sentido assim, tem um modelo, né, de que você segue, né, mas que você ali não está gerando nenhum produto, mas você está alterando a ordem ou melhorando as atividades aí com o objetivo de ali maximizar alguma coisa, né, ou minimizar prejuízos, né, e etc. Bem, aqui no chat GPT, né, que eu gosto de usar muito, vou colocar aqui para vocês. No chat GPT eu digitei aqui mais cedo. Vocês estão vendo bem aí? Processos de software? Sim, Ó, os processos de software são metodologias. Metodologia é conjunto de atividades, né? Ou abordagem estruturadas, então atividades estruturadas, que orientam as atividades envolvidas na produção de software. Esses processos, eles orientam as atividades. O que vai acontecer primeiro, né? Esses processos são usados para gerenciar o ciclo de vida do software, desde a sua concepção até a entrega, manutenção e eventual descarte. Existem vários processos de software, a gente vai ver alguns aqui, cada um com as suas próprias características, vantagens e desvantagens. Alguns dos processos mais comuns: modelo cascata, modelo incremental, modelo espiral, modelo ágil. Esse aqui é novo, esse aqui não é muito utilizado não, assim para desenvolvimento, sabe? Mas aqui esses quatro aqui. Na prática, o que mais é utilizado é esse aqui, é o modelo incremental. É isso que o pessoal utiliza para poder gerar versões, né, rápidas do software. E tem o modelo ágil que ele vai explicar aqui, né? Digitar aqui ele explicaria. A gente vai ver metodologia ágil no próximo capítulo da disciplina, né? Os detalhes desse modelo ágil, né? O modelo em cascata, o processo cascata é um modelo sequencial linear. Explicando para vocês aqui, ó. Esse é o modelo em cascata, né? Acho que aqui é o mais interessante, ó. Você tem a especificação de requisitos. Então, senta as partes interessadas e define os requisitos do software. Você tem o projeto de sistema e software, você tem a parte de criação da arquitetura do software, do conjunto de classes, se for um sistema orientado a objetos ou módulos, né? Você tem um projeto do banco de dados, né? Tudo isso está aqui nessa fase de projeto. Aí você vem a parte de implementação
e teste unitário. Eu vou explicar depois o que é esse teste unitário aqui. Aí você tem a parte de integração e teste do sistema. São dois tipos de teste diferentes. Você tem um teste que pode ser realizado automaticamente. Normalmente esses testes unitários aqui, eles são realizados por ferramentas. E esse teste de sistemas são realizados pelo usuário. E depois você tem a fase de implantação, né? E consequentemente manutenção. Esse é o modelo em cascata, né? A base desse modelo é essa aqui é a estrutura dele. Isso aqui são as atividades que fazem parte dele, né? Que é um pouco mais de detalhe, né, das fases aqui, mas ele está só repetindo as fases do modelo. Problemas do modelo em cascata, né, desse problema. Divisão inflexível do projeto em estágios distintos torna difícil responder às mudanças nos requisitos do cliente. Por isso, esse modelo só é apropriado quando os requisitos são bem entendidos e as mudanças durante o processo de projeto são limitadas. Aqui é o seguinte, você vai especificar o requisito, você vai projetar, você vai implementar, você vai integrar, testando e vai operacionalizar. Beleza. Você não tem aqui, por exemplo, nessa fase, se os requisitos se alteram, aí esse modelo em cascata já não é mais adequado. Porque às vezes o usuário ele não sabe muito bem o que ele quer, né? O cliente, né? Preciso de um software assim para gerenciar minhas vendas, mas ele não tem muita noção do que vai ter nesse software, né? Do que ele realmente vai precisar. Então, quando os requisitos não estão estabelecidos, né, esse modelo não é o adequado. Por quê? Porque você projeta o software baseado nesses requisitos aqui. Aí você implementa baseado nos requisitos. A pessoa vem e altera os requisitos, aí fica complicado, né? Esse modelo não está preparado para essa alteração de requisitos. Poucos sistemas de negócio possuem requisitos estáveis, mas na prática os requisitos eles são dinâmicos, né? Você tem ali um grupo de requisitos que talvez seja inalterado, mas a tendência é ele ir alterando à medida que você vai construindo o software. O modelo em cascata é mais usado em projetos de engenharia de grandes sistemas, onde o sistema é desenvolvido em vários locais. Nessa circunstância, a natureza do projeto cascata dirigida a planos ajuda a coordenar o trabalho. Depois eu vou falar o que é esse dirigida a planos aqui. Então tá aí o modelo em cascata. O modelo incremental, que é o que é utilizado, aqui está a representação dele, né? Não muda em relação a isso aqui, ó. As atividades são mais ou menos as mesmas, tá? Tem outros nomes, ali a definição de outros nomes, eu vou voltar aqui. Aqui ele está falando especificação de requisitos, né? Desenvolvimento e validação. Mas a especificação de requisitos tem lá o mesmo nome da definição de requisitos aqui, né? Do modelo em cascata. O desenvolvimento seria projeto de sistema e implementação, né? Englobaria essas duas atividades no desenvolvimento. E a validação seria essas outras duas aqui, que é integração e teste do sistema, operação e manutenção aqui, né? Seria a validação. Só até a operação, né? Não manutenção, não. Manutenção não estaria na validação, não. Então, tentando fazer os dois ali, seria mais ou menos isso, né? Mas o autor define aqui um diferente, né? E o que é interessante aqui, nesse desenvolvimento incremental, é que a todo momento você pode ter versões intermediárias do software, né? Então, eu especifico, desenvolvo, valido, depois eu volto. Desenvolvo, valido. Às vezes, quando eu estou desenvolvendo, é necessário eu especificar, validar, desenvolver e validar, especificar, desenvolver e validar. Então, eu fico nesse ciclo de atividades aqui, ó.
E eu posso gerar, alterar a versão inicial, lançar versões intermediárias, até que chegue um momento que eu chego na versão final. Então, o desenvolvimento incremental é o que acontece na prática, né? É um risco grande, né? Porque software tem custo, né? Quando você tem os requisitos sendo alterados, é um risco grande. Mas a ideia é, você especifica um pouquinho, desenvolve um pouquinho e valida. O cliente está gostando, você continua. Entendeu a ideia? A empresa trabalha dessa forma, sem ser uma especificação de requisitos totalmente fechada, né? É um modelo atual, assim, um modelo de desenvolvimento atual, esse desenvolvimento incremental, né? Então, os benefícios do desenvolvimento incremental, o custo para acomodar mudanças nos requisitos é reduzido. Por quê? Ué, você fez só um pouquinho, já entregou, né? Qualquer alteração no requisito, você consegue absorver ou reestimar as horas sem muito comprometimento, né? É mais fácil obter feedback do cliente sobre o trabalho de desenvolvimento que tem sido feito. Como você tem aqui, ó, versões intermediárias, você tem um feedback, você manda para o cliente e fala, testa aí, por favor, vê, põe uma pessoa para avaliar, para ver se é isso mesmo, se vai dar certo, né? Os clientes podem comentar demonstrações do software e ver quanto que ele foi implementado. O cliente tem acesso ali, opa, está faltando pouca coisa, eles já fizeram isso, isso e isso, né? Possibilidade de mais rapidez na entrega e implantação de software útil. Às vezes tem o cliente define ali alguns requisitos que eles são importantes para o sistema, mas não são essenciais. E aí, o que é essencial, muitas vezes já é feito de imediato. Vou dar um exemplo aqui. Você vai desenvolver um software que vai fazer uma venda e vai emitir nota fiscal. O que vocês acham que você precisa de requisitos para poder fazer esse software? Se eu fosse especificar os requisitos. O que vocês acham? Vou colocar no Notepad aqui. O cliente fala para você, preciso de um software para realizar a venda e emitir nota fiscal. Ele fala essa frase para você. Quais são os requisitos desse software? Vocês conseguem analisar? Identificar? Alguém aí? Ninguém não? Ele tem que ter, tem que ter um controle de estoque. Controle de estoque, eu acho que tem que ter. Não é fundamental. Não é, sabe? Não é um requisito, mas vamos colocar aqui, ó. Controlar estoque. Eu vou especificar na forma de atividades com o verbo no infinitivo aqui. Beleza. O que mais? Um banco de dados com os itens que a empresa vende. Ah, tá. Um cadastro de produtos. Pode ser? Isso. Beleza. Cadastro de produtos. É um requisito. Concordo. Esse aqui é importante. Então, Cadastro de clientes. cadastro de clientes. Boa, ele vai precisar de um cadastro de clientes. Né? Beleza. Controle de estoque tá ali também. Cadastro de clientes. O que mais? A relação de preço dos produtos, né? No cadastro aqui você tem os preços do produto. Você coloca o produto e Já estará junto. Ok. o produto dele. Aí tem que ter o sistema da nota fiscal, né? Antes do sistema da nota fiscal, eu tenho que realizar a venda. Ah, sim. A venda, o que é a venda? É a associação de produto com o cliente, concorda? Ok. Né? Aqui vai ter a quantidade. Aí assim, você já vai especificando. Ó. O que um produto tem? Aí você já pode colocar na frente, né? Nome, valor, né? Descrição, não é isso? Um cliente. Aí ele vai ter um nome. Por que eu estou colocando os atributos dessa entidade? Nome, CPF barra CNPJ, né? Endereço, certo?
telefone. E a venda? Por que eu faço já dessa forma? Porque isso aqui já me ajuda a especificar o banco de dados, entendeu? A venda, né? Então eu posso realizar uma venda. A venda vai ter o produto, vai ter o cliente, certo? Vai ter a quantidade. Na verdade, ela vai ter uma lista, né? Uma quantidade, vai ter uma data. A forma de pagamento entra aí? Forma de pagamento, é isso mesmo. Vai ter uma forma de pagamento, né? Boleto, Pix. Beleza, é isso aí, ó. E 5, emitir nota fiscal. Certo? Aí, para emissão de nota fiscal, eu preciso. Tem lá regime de tributação, tem natureza da operação, né? Tem o tomador, que é quem está comprando, tem o prestador, quem está vendendo, né? Esse tomador aqui, aí já vai ser o cliente, né? Já vai estar associado ao cliente aqui nessa venda. Ela tem o produto, né? A nota fiscal ela é elaborada, mas ela vem a partir da venda, porque a venda já tem boas coisas dessa aqui, né? Que mais que ela tem? Ela tem os impostos, isso, que é as alíquotas, né? E se for um serviço, tem ISS, se for um produto, tem outras alíquotas, né? Eu chamei ele de impostos e alíquotas, né? Beleza. Então tá. Olha para você ver. Então você vai pegando. Você viu que o controle de estoque nem passou a ser um item tão relevante para eu atingir o meu objetivo? Não que seja, não seja, mas ele é relevante. Aí eu vou especificando aqui, eu vou sentando com o cliente e vou vendo o que ele quer, né? Entendeu? E dali vai saindo o software. O software é feito assim, é a partir dos requisitos, né? Deixa eu até salvar aqui isso aqui que depois a gente pode usar em algum outro contexto, né? Tá, aí eu já sei que é o seguinte, ó, no meu banco de dados, quais tabelas que eu vou ter, né? Aí já vou começar aqui, ó, o banco de dados. No meu banco de dados eu vou ter uma tabela cliente, eu vou ter uma tabela produto, eu vou ter uma tabela venda, eu vou ter uma tabela venda produto. O que é a tabela venda produto? É a associação de venda com produto. E eu vou ter uma tabela nota fiscal. Aí pra você ver, meu banco já tem quantas tabelas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Aonde eu vou armazenar os dados. Então esse aqui já é o meu banco de dados, eu já começo a modelar ele. Aí, não, beleza, quais são os campos, né? Eu já defini lá, ó, nome, CPF / CNPJ, né? Endereço, telefone, beleza, o produto. Ele tem nome, ele tem valor, né? Ele tem descrição, às vezes você quer colocar uma descrição. Ele tem uma foto, né, que você vai mostrar do produto. A venda ela tem uma data, ela tem um cliente. Então significa que vai ter uma chave estrangeira. Quando você estiver fazendo banco de dados, vocês vão observar que vai ter uma chave estrangeira aqui, ó, associando o cliente à venda, tá vendo? Então aqui eu vou colocar cliente ID aqui para representar o ID do cliente, tá vendo? Então na venda tem um ID do cliente, data e tem um valor. A venda só tem isso. A venda produto já é a associação, né? Então eu tenho aqui o ID da venda aqui e eu tenho o ID do produto aqui, ó. O ID é o identificador do produto. São as chaves primárias dessa tabela, tá vendo? E aqui eu tenho a quantidade, né? E aqui eu tenho o valor, aqui eu tenho o desconto, que às vezes eu estou dando desconto. E aqui eu tenho o valor total, né? Posso representar assim, valor total.
E aqui eu tenho a nota fiscal. A nota fiscal ela tem uma venda ID, porque ela é dessa. Ela tem aqui, ó, impostos, regime de tributação, natureza de operação. Esses natureza de operação é número, né? Ela tem um número, a nota fiscal tem um número. E por aí vai. Aí eu começo a especificar o banco de dados, entendeu? Como é que funciona? Então, dos requisitos eu projeto o banco de dados. Então, o que que nós estamos fazendo aqui, ó? Voltando aqui, ó. Ah, tá. Aí isso aqui, nós estamos falando do modelo incremental, né? Beleza. Não, César, então tá, você está falando do modelo incremental. Eu especifiquei um pouquinho o que é isso aqui, ó. Posso detalhar isso aqui mais, né? Mas é o que vai ter inicialmente, né? Especifiquei um pouquinho. Projetei o banco de dados. Aqui eu já consigo ver as classes do meu sistema, se ele for orientado a objetos, né? Tem até os nomes dela aqui, ó. Né? As classes do sistema seria mais ou menos uma cópia do banco de dados aqui, ó. Classes, né? Seria mais ou menos isso aqui, só que mudaria um pouco aqui, que é o seguinte. Na hora que eu fosse programar isso aqui, vocês vão aprender programação orientada a objetos. Aqui, ó, essa data, esse cliente aqui não é um cliente AD, eu vou ter um objeto aqui, ó, que chama cliente, que representa o cliente. Aqui eu tenho venda e eu tenho produto, porque eu trabalho com objetos, eu não trabalho com a identificação, né? E aqui na nota fiscal eu tenho uma venda. E eu tenho aqui uma lista, esse impostos aqui, ó, eu vou ter um imposto aqui, né, que vai ter um nome e um valor, uma alíquota. E aqui eu tenho uma lista de impostos, que eu vou chamar aqui de impostos. Tira esse aqui para facilitar, né? E aqui também, ó, no banco de dados eu vou ter o imposto. Vou ter uma tabela chamada imposto. Aí, ó, para eu realizar a venda aqui, ó, eu tenho aqui que ter aqui também o cadastro de imposto. Aí aparece o outro requisito, tá vendo? Ó, cadastro de imposto, né? Banco de dados e o cliente. Olha para você ver que interessante. E aí eu vou modelando meu software, né? Aí, ó, desses requisitos aí, né, vai saindo aqui, ó, os requisitos, o banco de dados, as classes, né? Aí eu já começo o projeto, né? Aí, por exemplo, dá um exemplo aqui de um projeto de banco de dados. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. É um modelo que a gente chama aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, é o projeto do banco de dados, tá vendo? Ó? Aí, ó, eu tenho todas as tabelas do meu banco e o relacionamento entre elas e as chaves primárias e as chaves estrangeiras, né? Vou dar um exemplo. Essa tabela aqui, ó, esse aqui é um sistema real, tá? Aqui, ó, eu tenho uma tabela chamada doação. A tabela doação, ela é a ligação de pessoa a um benefício. Então, quando eu vou fazer a doação de um benefício, né, eu coloco aqui a quantidade, eu tenho um relacionamento com a doação. E esse relacionamento aqui, quando coloca assim, asterisco 1, uma pessoa, ela tem uma lista de doações, ela tem várias doações. Aí na hora que você projeta o banco, olha que interessante. Aí as ferramentas geram um código fonte para você, ó. Então, ó, eu tenho um relacionamento de doação com pessoa. Então, uma pessoa recebe uma lista de doações. Beleza? Tá Tá claro aí até agora? Sim. Sim.
Só mostrar para vocês no banco de dados aqui, real, como é que é isso aqui. Então, vamos lá, deixa eu só abrir o banco aqui, peraí. Esse software do banco aqui é um pouquinho pesado, deixa eu mostrar aqui no próprio codificação aqui, ó. Acho que eu tenho uma versão dele aqui, ó. Isso. Esse banco é o SQL Server, tá vendo? E aqui eu tenho uma versão do banco, ó. Então aqui, ó, só mostrar para vocês que essa tabela aqui, doação, ela tá aqui na lista de tabelas do banco e ela tá aqui, ó, doação, tá escrito aqui, tá vendo? E doação tem aqui uma pessoa, ó, que é uma foreign key. Depois vocês vão aprender o que é foreign key, o que é primary key, se vocês tiverem a disciplina de banco de dados, entendeu? Então, aqui está o banco de dados. Esse cara aqui é o modelo, ele reflete o banco de dados. Aí, esse ID pessoa é o ID pessoa daqui, né? Beleza. Dito isso, né, voltando aqui, aquilo que eu queria mostrar para vocês. Do meu banco de dados, eu tenho um modelo, que é essa representação gráfica. Eu gero aqui o conjunto de classes, ó. Olha aqui, ó, doação.cs, já é código fonte, ó. Aqui, ó. Esse cara, uma doação tem uma pessoa aqui, ela aqui, ó. E se eu for lá em pessoa, né, no código, esse código foi gerado automático aqui, ó, auto-generated. Tem frameworks que geram o código automático para a gente. Mas só para mostrar para vocês, aqui, ó, tem uma coleção de doação, né? Então, uma pessoa tem uma lista de doações que foram feitas para ela. E assim vai, né? Aqui nesse exemplo nosso, um cliente tem uma lista de vendas, né, para ele, né? Aqui, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, um cara chamado vendas, né? Dentro da classe, todas as vendas daquele cliente, eu consigo capturar isso, né? E aí eu vou modelando o meu sistema. Isso aqui é projeto, sabe? Isso aqui é projeto e especificação e desenvolvimento, que aqui já está os dois, né? E assim você vai projetando o seu banco, e assim você vai... Talvez eu dê um trabalho disso aqui, sabe? Talvez eu peça para vocês fazer assim. Uma especificação de requisitos, eu tenho que olhar o trabalho lá, acho que eu já especifiquei, mas eu não sei se está assim. Uma especificação de requisitos de um sistema simples, tá? Poucas funcionalidades. Aí você faz o banco de dados, mostra uma tela dessa, ou as próprias tabelas aqui do banco, sabe? Para mim, pode ser qualquer banco de dados. E você gera as classes, que é o código que representa cada uma das tabelas do banco, né? Por exemplo, essa tabela aqui, ó, venda produto, essa classe, ela muitas vezes pode nem existir. Acontece. Depois mais para frente a gente pode trabalhar com isso, mas na disciplina Programação Orientada a Objetos, algumas tabelas viram um relacionamento direto. Enfim, vocês podem, né, atuar aqui, mas isso aqui que é a especificação de requisitos, é assim que funciona. É claro que aqui está no Notepad, né? Eu estou usando aqui um bloco de notas para anotar. Cara, mas vocês não sabem o que é isso aqui, ó. Vocês anotar as coisas, não precisa de ser no Word, não precisa de escrever, entendeu? Escrever o que o usuário quer. E aqui é rapidinho, o cliente está lá, ele não tem papo. Você vai pegando, o que você quer? Eu quero vai ter um cadastro de imposto. Vai ter... Aí, na hora de emitir a nota, tem que selecionar o imposto.
Ah, beleza. Então, na hora de realizar a venda, tem que selecionar o produto e o cliente, a quantidade, a data e a forma de pagamento, né? E por aí vai. Aí e você vai tocando. Ah, depois aqui, ó, já lembrei de um outro requisito aqui, ó. Você gera contas a receber aqui, ó. Concorda? Por quê? Porque vamos supor que a forma de pagamento aqui, o cara pagou aqui, ó, com 30 dias ou 3 vezes a partir da data, né? Aí isso aqui vai gerar contas a receber aqui, né? Com data da emissão, né? Data do vencimento. Esse data aqui pode ser a data da emissão. Valor. E a venda, né? Você tem a venda aqui, ó. Nesse contas a receber, né? Aí talvez o cliente fala assim, não, mas faz o seguinte, deixa esse contas a receber para depois. Não vamos fazer a venda, eu quero a venda, depois a gente vê esse contas a receber. Aí isso entra em um outro incremento, por isso que o desenvolvimento chama desenvolvimento incremental. Nessa versão intermediária, o cliente você define com ele que vai ter só esse aqui, ó, só até os 5. Né? Então, beleza, eu vou especificar, desenvolver, validar e vou gerar uma versão intermediária. Ficou claro isso aqui? Agora, ilustrando, vocês conseguiram enxergar? Alguém me socorre? Sim, ficou claro, César. Não, beleza, bom demais. Qualquer dúvida pode interromper aí. Mas a ideia é essa, é isso que é o desenvolvimento incremental. O que seria o modelo em cascata? Não posso fazer dessa forma. Eu vou especificar todos os requisitos, né, o 7, o 8, qual que seria o 7 aqui? Vamos dar um exemplo aqui. Controle de estoque, que eu tenho que ter uma tela, controle de estoque. O que seria o controle de estoque? Né? Produto, quando eu for fazer o controle de estoque, aqui teria aqui estoque, né? E aqui esse controle de estoque, o que seria ele, né? Seria uma tela para eu poder, por exemplo, essa tela aqui, Na verdade, não seria um controle de estoque, César. acompanhar acompanhar os itens, né? Quem está com estoque zerado, acompanhar os produtos, né? Seria uma tela para isso, né? Uma lista de produtos com os estoques, né? Concorda? Mas você precisa de ter, então, uma outra tela para entrada de nota. Aqui, né? Não, aí da venda teria que ter uma tela, né, seria assim, emitir nota fiscal aqui, ó. Que ele escolhe a venda, ele já fez a venda, ele faz a venda, pronto, aí tem uma lista de venda, aí ele escolhe a venda, que tem vendas que não são fiscais, né? Não, caixa 2 não é isso não, é assim. O cara faz uma venda, ele lança no sistema dele aquilo ali, até para ele ter o cliente, como que foi a venda e etc. Mas ele só vai emitir nota quando o cliente pagar. Pode ser então que ele tenha a venda sem a emissão de nota, né? Sim, mas para controle de estoque, você vai precisar de uma tela anterior para dar a entrada do produto no seu estoque, né? Aí a Isso, venda aqui ó, nessa edição aqui do produto, a gente pode fazer ela aqui, ó. Esse campo de estoque aqui, ó, você pode atualizar ele. Ah, não, mas eu sei, eu quero manter um estoque, eu quero manter um histórico do estoque. Aí não, aí precisa realmente ser uma tela aqui. Porque aí você lança um estoque. Na hora que você lança, automaticamente esse cara vem aqui e altera, mas fica lá registrado, né? Você tem um rastreio da onde que aquele lançamento foi feito. Aí talvez tenha que ter um controle de estoque mesmo. E por aí vai, né? Aqui contas a receber, relatório de vendas, diárias, semanais,
mensais, né? Anuais. Outro aqui, ó, outro requisito, 9. Enviar DANF, né, que chama, né, quando você emite a nota, por e-mail. 10. Gerar boleto. Concorda? Concordo. Aí, ó, você vai gerar um boleto daquela venda, né? Aí, para isso, você tem que ter um cadastro de conta bancária, né, com informações de boleto, né? Cadastro de conta bancária, que é os dados bancários. Viu aí, beleza? Então, aí eu vou definindo os requisitos. Beleza. Ah, não, esse é o meu software que faz a venda. Beleza. Aí, o cliente fala, não, eu só quero até aqui, ó, César. Não, eu quero que você implementa tudo. Aí já passa a ser o modelo cascata. Que eu vou especificar os requisitos, vou projetar, implementar. Depois eu vou entregar tudo de uma vez. O incremental não, tem entregas intermediárias. Ficou clara a diferença? Ficou. Essa aqui é a ideia aí. Beleza. Problemas do desenvolvimento incremental. O processo não é visível. E realmente não é muito visível, não. O gerente precisa de entregas regulares para medir o progresso. Por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui é que é o seguinte, ó, no modelo em cascata, você faz a especificação de requisitos, certo? Aí você entrega ela para o cara. Toma aí. O cara vê o documento, pega isso aqui, põe no Word, detalha, põe todos os detalhes possíveis dessa especificação, diagrama de caso de uso, eu vou falar um pouco sobre a especificação de requisitos depois, faz ela da forma mais detalhada possível, beleza. Aí você gera, o que é o final disso, né? Final da atividade. Você tem um documento de especificação de requisitos. O cliente vê o documento, entendeu? Aí você projeta o banco de dados, projeta as classes. Qual que é o final disso, né? Final dessa atividade. Um documento de projeto e análise do software. Aí você gera lá umas tabelas do banco de dados, manda um print, vem cá, ó, vem aqui nesse modelo aqui, ó, tiro, salva aqui, ó, por exemplo, eu posso vir aqui, exportar como imagem, tá vendo? Você vai lá e exporta isso como imagem, coloca aqui, né, vou pegar aqui a imagem para você lá. Aí, ó, cria isso aqui, né? Opa, peraí, minhas tabelas são essas aqui, ó, né? O cliente vê, né? Ele vê, manda o script, né? Você pode vir cá e no banco de dados aqui, né? Você pode exportar, ó, você extrai o script aqui do banco de dados, que é o tipo SQL. O SQL por exemplo, é o que define como que essa tabela aqui foi criada, né? Aqui, ó, vou mostrar o exemplo de SQL. Aqui, ó, o SQL dela é esse aqui, ó. Ah, não, create table, DBO, doação. Esse campo é um campo inteiro, identity. Esse campo é inteiro, esse campo é inteiro. Esse aqui já é um date time, esse aqui é um int, esse aqui é um n baixado, 256. Esse cara aqui é uma chave primária. Esse cara aqui já é uma constraint, que é uma chave estrangeira. Chave estrangeira, e ela referencia tal tabela, tal tabela. Então isso aqui é o script, você entrega para o cara o script do banco de dados. Isso tudo estaria aqui nesse documento aqui, ó. Documento de projeto e análise de software, né? Você pode entregar isso. Beleza. O cliente deu uma olhada e falou, pode continuar. Isso no modelo em cascata. Você vai e implementa. Desenvolve o software. Se for web, você faz as telas, acessa o banco de dados, lança dados de teste, né? Adiciona
dados hipotéticos, né, para o cliente ver, lança até para poder ter dados ali fictícios, mesmo sendo fictícios, para o cliente poder entender, né? Você cria lá cliente 1, cliente 2, cliente 3, produto 1, produto 2, produto 3, cria a venda 1, venda 2, venda 3, venda 4, contas a receber de venda 1, de venda 2, de venda 3, nota fiscal da venda 1, a venda 2 não tem nota fiscal. Você pode vir aqui, aí você vai lembrando. Venda tem um status, né? Que é tipo o status dela da nota fiscal. Se ela está aberta, se ela está transmitida, se ela está cancelada, porque às vezes você pode cancelar a nota fiscal, né? Você não pode cancelar, você não pode excluir uma venda transmitida para Receita Estadual, Federal, né? Você não pode, tem que cancelar. E aí você vai, né? Você vai fazendo parte aqui do sistema. Beleza? Então essa aqui é a ideia. E aqui eu tenho aqui que o processo não é visível, né? Você não entrega nas fases, né? Tipo assim, o cliente não tem tempo de aprovar esses documentos aqui, né? O que ele está querendo dizer é nesse sentido, né? Então, o que o cliente vê? Ele vê a versão que você entrega. É isso que ele está falando aqui, ó. Gerentes precisam de entregas regulares para medir o progresso. É isso. Se os sistemas são desenvolvidos de forma rápida, não é viável do ponto de vista produzir documentação para refletir todas as versões do sistema. Eu vou ser honesto, para mim uma especificação de requisitos dessa forma aqui, ó, e boas conversas com o cliente, para eu entender direitinho, e ter uma fase aqui antes da implementação, que é prototipação, para mim é mais eficiente, eficaz, produtivo do que você fazer qualquer outra coisa, sabe? É mais rápido, mais simples, é coisa assim, cara, que já dá, você já pega o que o cliente quer, entendeu? Pouco texto aqui você já pega, né? Você já entende o que o cara quer. Aí você fica lá dias, meses na especificação de requisitos, sendo que em uma tarde você pega o que o cliente quer, sabe? Entendeu? Então, assim, eu sou da praticidade, eu sou um cara prático. César, mas é assim que você desenvolve profissionalmente? É. Quem que tá certo ou quem tá errado, né? Não sei. O cliente aprovou, falou assim, não, beleza, eu entendi, é isso que eu quero, né? Você faz a prototipação. O que é a prototipação? Você mostra para ele as telas, que eu vou dar um exemplo aqui, até peguei um exemplo real isso aqui, tá, galera, para mostrar para vocês. Quer ver, ó, exemplo de prototipação. Vocês estão observando aí? Sim. Sim. Olha lá, ó. Eu tenho aqui a interface, a tela inicial do sistema. Eu quero um gráfico, né? Que tem aqui esses cardzinhos. Aqui tem um input de filtro. Aqui tem o nome do usuário logado, né? Aqui tem a base de dados que ele está logado, que pode ter várias bases de dados, né? Aqui tem a data, beleza? Aqui tem... Aí aqui, ó, essa é a tela inicial, Você tem uma tela de configurações para emissão de nota. Você precisa de certificado digital para emitir nota.
Aqui está a tela de configurações com mais detalhe. Aqui você tem cadastro de alíquota. Aí aqui você tem cadastro de clientes, como que vai ser a tela de cliente. Você mostra isso aqui pro cara, velho. Você tem aqui os dados do cliente, ó. Novo endereço, ele vai ter aqui um e-mail, país, CEP, estado, tá vendo? Você vai ter isso aqui, o sistema vai ser esse laranjinha com fundo branco, né? Você tem aqui os botões com esse tamanho. Aqui você tem os serviços que vão ser criados. Aqui você tem um cadastro de serviço, que seria o cadastro de produto que nós discutimos ali. Né? Aqui tem as especificações, o valor, esse IBPT, que é específico do produto. Você mostra para o cliente. Beleza. Na hora que você faz essa tela, o cliente bate o olho assim, é isso que eu quero. Opa, não, para, não, é isso que eu quero. Então, uma empresa que vai desenvolver o software, se você tem um design gráfico, uma pessoa que faz isso aqui, porque isso aqui também o cara não pode perder muito tempo, você concorda? Porque nem, o cliente às vezes nem entende que vai ser dessa forma, né? Então, para mim é o que basta, sabe? É prototipação que chama isso aqui, ó. Você pegar um PowerPoint, pôr a tela aqui e mostrar para o cliente, apresentar para ele na reunião. Entendeu? Ó, seu sistema vai ter essa cara. Por quê? Porque na hora que você mostra a interface gráfica, o cliente vai falar, opa, peraí, é isso que eu quero. Né? Vai ter um menu lateral aqui desse jeito, com esses ícones. Beleza, é isso aí que eu quero. Né? A prototipação, ela é fundamental. Por quê? Porque todo mundo bate o olho e vê e entende. Ela é autoexplicativa, não tem um texto. Ó. Se você quiser escrever texto, pode escrever também. Né? Não tem um texto. Então, né? A tela de venda, de emissão de nota fiscal aqui, ó, aos impostos aqui, ó, aos serviços, né? Aí, tá tudo aí, né? Forma de pagamento, tá aqui, mostra como que faz o pagamento. Tá pequenininho aí, não dá pra ver não, mas é só pra vocês terem uma noção de como que a prototipação é importante, né? E os requisitos, tá aqui, ó. Né? O software se faz dessa forma. É igual você falar fazer um projeto de casa, não pode demorar muito tempo, né? O cara vai desenhar a sua casa ali em uma tarde. Não, mas eu quero como é que fala? Uma fachada assim, aí leva mais tempo, porque o cara fazendo a casa, né? Então ele tem que, mas pensando aqui num software, por exemplo, deve ter aqui, ó, eu não sou da área de design, porque eu sou programador, né? Eu pego, o que eu quero mostrar para vocês? Eu pego, é uma equipe de profissionais, né? Eu tenho que fazer essa tela aqui, beleza. Então, eu sou programador, eu vou colocar esses cards aqui, ó. Então, eu vou colocar, eu tenho que fazer a codificação, né? Para pegar e deixar de ser uma imagem e virar aqui um div com um H1 aqui, que é em HTML. Aqui, esse número tem que estar formatado, tem que ser dinâmico. Aqui eu vou ter uma linha, essa linha eu vou ter que dividir ela em partes iguais, né? Eu tenho que criar essas imagens aqui, ou elas podem vir para mim, dependendo. Essas cores eu vou colocar no código, a cor roxa, a cor verde, a cor laranja, a cor azul, aqui é um roxo com azul, uma cor diferente aqui, né? Então, isso tudo eu vou ter que fazer. Mas quem bolou isso aqui não foi eu, não.
Vocês entenderam o desenvolvedor, o passo dele, aonde que ele atua? Sim, você recebe só o desenho do que você precisa fazer. Exatamente. Aí faz no HTML e CSS? Isso, aí você programa, faz isso no HTML, no CSS, exatamente. Exatamente, é isso mesmo, né? Então, por exemplo, esse menu aqui, aí com essa seta, o menu abrir e fechar aqui, né? Isso é HTML e CSS, entendeu? Ah, não, esse botão enviar certificado. Opa, peraí, aí então eu vou enviar o certificado, aí é o programador que faz. Agora tem ferramentas, né, de prototipação que constrói aquelas telas ali, né? Certo. Pode falar. Esse exemplo que você deu aí sobre comparar com uma construção, cai bem certinho, né? Porque lá vai ter o engenheiro, o arquiteto, um punhado de gente trabalhando na mesma obra, cada um com a sua função, mas que um traz o desenho para o outro fazer, né? Bem parecido. Exatamente. E o programador é quem na história? O engenheiro? Engenheiro. Não. Não? Sei lá, pra saber minha ideia. Pedreiro? O pedreiro. Eu ia falar o mestre de obra. Não, o mestre de obra, assim, é claro que o mestre de obra, não sei, mestre de obra toca na obra? É o pedreiro-chefe. Mas o mestre de obra, quando levanta a parede? Levanta. Tem uns Então, preguiçosos que não, mas tem uns que levantam. o programador... A maioria das vezes é só manda mesmo. Só manda, né? Então, o programador, ele é o pedreiro. Ele é o pedreiro. Ele é o servente. Entendeu? Ele é o servente. O arquiteto só desenha, né? O designer. O designer, ele vai só construir. Ele vai falar assim, você tem que fazer essa bola aqui com esse M. Beleza? Se o cara colocar a foto aqui, aqui vai aparecer a foto dele redondinha. Beleza. Ele fala isso para você, mas quem vai fazer isso aqui é o programador. É igual lá, o arquiteto fala assim, tem que ter uma parede aqui de 2 metros. Quem vai fazer isso é o pedreiro. O programador é o pedreiro, entendeu? E completando aí o raciocínio, então o cliente da obra lá, ele não quer nem saber que tipo de armação que você vai usar, que tipo de cimento, ele quer ver a casa pronta. E o cliente é a mesma coisa, ele não quer saber que linguagem você vai usar, como que você vai prototipar isso, ele quer saber dos requisitos que você passou para ele, e depois ele quer ver o negócio pronto, ou pelo menos o desenho antes. Exatamente, né? Por isso que a prototipação, que é um slide com as telas, é muito importante, entendeu? É muito. E existe também uma briga aqui, só mostrando para vocês, que é o seguinte. O programador, ele pede, o design pede a coisa assim. Só que na hora que o programador vai fazer, você tem que entender assim, que o programador, ele tem que ser detalhista, mas ele também não pode ficar perdendo muito tempo com muito detalhezinho, você entendeu? Aí existe um conflito entre o cara do design, porque depois ele vai testar o software, porque ele queria que você fizesse assim, e às vezes não vai estar assim. Às vezes, por exemplo, por alguma limitação desse grid aqui, esse número aqui, ao invés de ficar alinhado à direita, ele fica à esquerda, pode acontecer, entendeu? Aí tem uma outra parte que é esses conflitos assim entre o que o cara desenhou, né, entre o que o cara desenhou que tinha que ser e o que o programador realmente fez, né? É mais ou menos assim, mas isso acontece com o arquiteto e com o pedreiro, né? O arquiteto,
fala, não, tem que ter uma curva assim, assim, o pedreiro fala assim, ô cidadão, não dá para fazer a escada desse jeito, eu não consigo fazer, velho, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade de dobrar o aço aqui para poder fazer a base dessa escada desse jeito que você quer ir, não. Entendeu? Então, existe um certo conflito também em quem desenha, né, e em quem põe a mão na massa. Porque vai pedir para um design fazer o código para você ver se eles fazem. Eles não dão conta. Não dão conta. Por quê? Porque o negócio dele é criar, né? Criar as cores, né? O negócio dele é esse. Por exemplo, ele vem cá e coloca esse botão redondo aqui. Beleza. O programador tem que fazer ele ficar redondo, porque todo botão, para o programador, é mais fácil o botão quadrado. Né? O botão quadrado ele é mais fácil de fazer, né? Então, assim, se fosse uma foto aqui, ó, essa foto aqui, o cara colocou, né? Vai ter a foto do cara aqui, beleza. Fazer a foto aqui quadrada é mais fácil do que fazer a foto redonda, né? Aí existem uma certa limitações assim, sabe? Nem sempre se atinge o objetivo final, não, entendeu? Aí cabe entrar num consenso, né? Cabe entrar num consenso a respeito do que é um negócio, entendeu? Mas é isso, né? É só tocando aqui, ó, eu acho que aqui vai... Essa engenharia de software orientada a reuso é assim. Para resumir ela, para vocês entenderem, é aquela questão que eu falei com vocês de web services, né? O que é isso? É você construir um software para reusar ele. Vou te dar um exemplo. Você tem uma siderúrgica, né? Não, pega uma empresa maior. Maior empresa do Brasil. Qual que é a maior empresa do Brasil, gente? Petrobras? Não, é a segunda, a Petrobras. A Vale, então. A Vale. Vale do Rio Doce. Maior empresa do Brasil hoje. Ela deve ter dentro dela, assim, para chutar aqui, mas é centenas de empresas. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Ela é uma empresa que ela tem centenas de empresas dentro dela. Ela tem as mineradoras lá que vão produzir o minério. Dentro de cada mineradora, ela tem todas as equipes lá de extração do minério, separação do minério e tal, até Beneficiamento. esses beneficiamentos que é feito e tal. Então, assim, ela tem, eu acho que até milhares de empresas, de setores, vamos dizer assim. Empresas não, setores, né? Quando você fala em empresa, você está falando de faturamento, não é isso. Ela tem milhares de setores ali, né, de pessoas que cuidam dessa extração do minério. Beleza. Aí, você tem desde a parte de oficina, a parte lá de mineração, que ela produz dados. Por exemplo, quantas toneladas de minério nós produzimos hoje, né? Beleza. Vários outros setores precisam dessa informação. Aí o que o cara do software faz? Ele faz um web service, que é um componente, em que ele vai no banco de dados, vai lá na tabela do banco de dados, que está a produção diária,
e publica isso. É claro que só vai acessar quem tem senha, né? E publica isso. Isso é o desenvolvimento de um software orientado a reuso, né? Você disponibiliza um software que vai ser utilizado pelos outros softwares. Vocês entenderam isso? E o que esse software seu vai fornecer? Ele vai fornecer a quantidade de minério que é produzida diariamente. É um software que é uma ferramenta para outro software. Isso. E esse segundo software também pode ser ferramenta para outro. Pode acontecer. Esse software pode fornecer para um software e esse outro software fornecer para outro software. Pode acontecer esse efeito colateral aí, isso pode acontecer. Mas essa que é a ideia, é tipo assim, você tem um banco de dados, você cria um web service, aqui eu estou colocando como exemplo, esse exemplo aqui é mais complexo, J2EE, isso que é mais complexo. Mas os web services servem para isso, né? Todo outro software vai poder acessar essa informação da quantidade de minério que foi produzida, entendeu? Vou dar um outro exemplo, né? Essas empresas, além de extrair minério de ferro, elas extraem outros metais, né? Em menor quantidade, mas extraem também prata. Quanto que a Vale extrai de prata desse minério todo dela aí, né? Quanto de prata? Aí ela tem um cara que vai lá, o pessoal da automação lá e tal, pegam os dados e lançam isso em alguma base de dados. Aí o César vai lá, faz um software que conecta nessa base de dados e disponibiliza isso para outros softwares. Aí o setor de comercial vai acessar, o software lá do setor financeiro vai acessar, o software lá o software da multinacional da empresa vai acessar, porque o cara quer saber da produção diária em todas as minas, né? Aí vai escalando isso, né? Aí, imagina, a Vale hoje é uma multinacional, né? Ela tem, então cada mina vai ter que fornecer a quantidade de minério produzido, né? Então é isso. Isso aqui é o desenvolvimento de engenharia de software orientada a reuso, né? Essa que é a ideia dele. A especificação de requisitos, a gente vai ter uma fase para estudar isso aqui, tá? De especificação de requisitos. Que aqui tem uma subtarefas, né? Nós só fizemos essa aqui, ó. Nós não fizemos estudo de viabilidade, nós fizemos a elicitação e a especificação, e nós não validamos também não, né? Aqui ele fala um pouco do processo de engenharia de requisitos, mas aqui, ó, deixa eu ver se tem aqui requisitos. Desenvolvimento ágil. Se aqui não tiver, eu vou... tem aqui a engenharia de requisitos, capítulo 4. Então eu vou voltar aqui no 2 mesmo. Então tem a especificação de requisitos, aqui tem um processo de engenharia de requisitos que a gente vai ver detalhadamente, né, depois. Aqui tem um projeto e implementação do software, que é o design e a implementação. Aqui explica bem, né, o que é isso, né, aqui ó. Aqui eu tenho design e aqui eu tenho a codificação, o código, né? Parte, né, do código. É claro que aqui tem muitas outras coisas que tem que ser feitas aqui para gerar uma solução, mas seria mais ou menos isso, né? De você pegar aqui o design e aqui a implementação. Aqui olha que interessante, ó.
modelo geral do processo de design. Design é isso aqui, né? Isso aqui, é projetar o banco de dados e etc. Aí ele mostra aqui, ó. Você tem como entrada, você tem informação de plataforma, se vai ser qual banco de dados, se vai ser um sistema web, né? Você tem a especificação de requisitos e você tem a descrição de dados. A descrição de dados é assim, o que é cada um desses dados aqui, ó. Nome, valor, o que é valor, né? O que representa o valor? O que é a descrição, né? O que é quantidade? O que é data? Essa data aqui é o quê? Ah, não, é a data da venda, né? Então, você recebe a descrição dos dados aqui. Aí você vem aqui e vem as atividades do projeto. Aqui, ó, você tem projeto de arquitetura, projeto de interface, projeto de componentes, caso você quiser criar componentes desse software, projeto de banco de dados. Qual que é a saída? Você tem a arquitetura do sistema interna, você tem a especificação de banco de dados, que é os SQLs, você tem a especificação da interface e você tem a especificação dos componentes. Explica bem aqui o que é esse modelo geral do processo de design, né? Essa aqui é a ideia aqui. Aí, ó, o que é arquitetura? É nesse projeto de arquitetura que você identifica a estrutura geral do sistema, os componentes principais, os módulos, os seus relacionamentos, como que eles estão distribuídos. Um módulo, por exemplo, cadastro de cliente, pode ser chamado de módulo. Esse é um módulo, cadastro de cliente é um módulo. Cadastro de produto é um outro módulo. Vender é um outro módulo, né? Então eu posso fazer isso. Projeto de interface em que você define as interfaces entre... Ah, não. Esse projeto de interface não é de interface gráfica, não. Tá? É a interface entre esses módulos. Tá? Como que eles vão se comunicar? Projeto de componentes. Você vê que aqui está um pouco alto nível, está muito alto nível, está muito... Projeto de componente, que você projeta em cada componente do sistema irá operar separadamente. Projeto do banco de dados, em que você projeta a estrutura de dados, que já está mais real, né? Você tem a validação do software. Essa parte de validação é por meio de testes. Depois eu vou mostrar para vocês como que funciona esses testes. Como que você pode fazer o teste. Pode testar mesmo o sistema, mas tem como você fazer alguns testes automatizados. Aqui ele explica, ó, teste de componente, você faz o teste do sistema, o teste de aceitação. E aí isso é cíclico, né? Sempre que tem alguma modificação, você tem que retestar. Eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, essa parte de estágios de teste, eu vou trazer para vocês na próxima aula para não ficar muito longo. Aí a gente para aqui, ó, que seria no slide 22 aqui, que é a validação de software. Aí a gente continua a partir daqui. Que eu dou um pouco mais de detalhes sobre teste para vocês, tá? Então é isso, eu vou interromper aqui e até a nossa próxima aula, tá? Vou tirar a dúvida dos que estão presentes.